Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Patimate. Eu sou a Patimate e estamos aqui hoje para resolver o nosso quinto desafio semanal da trilha, com foco na prova Canguru de Matemática. Se este é o primeiro vídeo que você está assistindo, não deixe de conferir os anteriores, porque eles fazem parte dessa sequência de desafios que vão te preparando passo a passo para as Olimpíadas de Matemática. Combinado? Se você ainda não viu as questões de hoje e quer tentar resolver antes de assistir à correção, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Todas as questões estão separadinhas lá para você pausar e pensar com calma. Eu adoro trabalhar com questões de Olimpíadas. E neste quinto desafio, o foco é sequência. A sequência ela pode ser numérica, de figuras, de ideias, descobrir padrões, prever o próximo termo e justificar o raciocínio. E para você, o que é mais desafiador quando o assunto é sequência lógica? Perceber o padrão ou ter certeza de que não está enxergando demais? Me conta aqui nos comentários, que eu adoro ler as experiências de vocês. Preparados e preparadas? Então, bora começar o nosso quinto desafio da trilha. Antes de começar, vamos lembrar que a prova Canguru tem três tipos de questões: as que valem 3, 4 e 5 pontos. As questões desse desafio são do ano de 2024. A prova costuma repetir ideias e até desenhos em provas de níveis diferentes, porque o foco aqui é testar o raciocínio lógico e não somente fazer continhas. No desafio dessa semana, o tema é sequência, e elas nem sempre são numéricas, viu? Vamos descobrir como os diferentes tipos de sequências podem aparecer na prova Canguru? Nós vamos começar resolvendo a de nível fundamental 1. Como comentei, a prova foi de 2024, a questão 15. Nessa prova, que é a da prova pré e Collier, 15 vale 4 pontos, tá? Então é o seguinte: uma fila de figuras é feita com a repetição deste padrão: sol, fantasminha, gato, lua, fogo, como mostrado a seguir. Então é colocado um do ladinho do outro. Quando termina o fogo, começa de novo: sol, fantasminha, gato, lua e fogo. Qual é a figura que aparece na 27ª posição? Ah, é fácil. Eu vou ficar escrevendo: sol, fantasma, gato, lua, fogo. Só até chegar no 27. Tá errado fazer assim? Não, mas vai dar trabalho, não vai? Então, qual que é a ideia, pessoal? Toda vez que você tiver que descobrir a quem está ocupando uma determinada posição, uma das ideias para facilitar a sua vida, qual é? Divide. Você vai usar a ideia de múltiplos, tá? O que que acontece? Eu não tenho 5 figuras aí? Sol, fantasminha, gato, lua e fogo. De 5 em 5 vai ser sempre igual. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o 27, que é a posição que eu quero, e vou dividir por 5. Eu vou ver quantas vezes essa sequência cabe no 27. E ela vai caber 5 vezes e vão sobrar 2. Ou seja, quando a gente estiver aqui no foguinho, que seria daqui para cá, a gente já teria 25 posições. Qual vai ser o que vai ocupar a 27? Vai vir aqui o Sol e depois o fantasminha. 26 e 27. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Esse tipo de raciocínio a gente pode utilizar muitas e muitas vezes, inclusive de provas de níveis diferentes, tá? Vamos observar para vocês verem a segunda questão do nosso desafio. Agora é uma questão de desafio nível fundamental 2, tá? Também na prova do Canguru de 2024, porém a prova Benjamin, que é a prova do sétimo e oitavo anos, ok? Questão 2, ou seja, ela vale 3 pontos. No nível 2, ela já foi considerada um pouquinho mais simples, mais fácil, por isso vale menos ponto. Maria está jogando amarelinha.
A figura mostra os primeiros quadrados deste jogo de amarelinha não convencional, no qual o padrão dos quatro primeiros quadrados, agora a gente vai falar de quatro quadrados, se repete de baixo para cima. Em qual dos quadrados a seguir a Maria vai pisar somente com o pé direito? Gente, a ideia aqui é a mesma da outra. Qual a diferença? Lá a gente tem um monte de desenhinhos. Aqui a gente tem dois pezinhos desenhados. Então, ela quer somente com o pé direito. Vamos olhar na nossa figura, aonde está somente o pé direito? Seria aqui, certo? Então, vai ser. E lembra o que que ela comentou? Que o padrão se repete. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui, ó. Padrão dos quatro primeiros quadrados. Ficou para vocês, né? E aí, a gente sabe que daqui para cima começa a repetição. Pisar somente com o pé direito significa pisar no último quadradinho da sequência. Ou seja, se a gente for analisar, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês vão observar o quê? Que o pé direito está somente nos múltiplos de 4, certo? Vamos verificar se tem mais de um múltiplo de 4 aqui? Entre 10, 15, 20, 22 e 23, qual que é o múltiplo de 4 aqui? No 20º lugar, no 20º quadradinho. A ideia aqui é a mesma do anterior. A gente também usa a ideia de múltiplo. Mas, Paty, e se tivesse sido só o pé esquerdo? Você vai observar que o pé esquerdo seria o 4, o múltiplo de 4 mais 2. E aí você teria que fazer um múltiplo de 4 mais 2. Então, a ideia de sequência, para você descobrir qual é que está na próxima posição, na maioria das vezes é usar a ideia de múltiplo, tá certo? A mesma linha de raciocínio, dois níveis de provas diferentes, numa escrita um pouco diferente. Quando a gente vai para a prova, para a questão do nível do ensino médio, olha o que acontece, gente. Os quadradinhos parecem os mesmos, né? É um pouquinho diferente. Aqui a Maria começou com dois pés e aqui o jogador começou com um pé só, começou com o pé esquerdo. Mas a ideia é que de quatro em quatro nós vamos continuar repetindo. Um, dois pés, um, dois pés. Vamos ver então, questão de nível médio, também da prova Canguru de 2024, questão 4, ou seja, ela vale 3 pontos da prova Júnior, que é para o primeiro e para o segundo ano do ensino médio. O jogo acontece da seguinte maneira: cada jogador pula em cada um dos quadrados, com um pé ou dois pés. O jogador deve sempre repetir o seguinte procedimento: pé esquerdo, dois pés, pé direito, dois pés, como na figura que traz os primeiros quadrados do jogo. Quando a Maria continua jogando, hein, gente? Jogou, ela pisou em exatamente 48 quadrados. Quantas vezes o seu pé esquerdo tocou o chão? E mais uma vez a gente vai usar a ideia de múltiplo, tá? De 4 em 4 ele se repete, né? Que a gente já viu isso. E aí, ó, só que agora ele fez uma pergunta um pouquinho diferente. Ele quer saber quantas vezes o seu pé esquerdo tocou no chão com exatos 48 quadrados. Só que 48 é múltiplo de 4. Todo mundo concorda com isso? E se ele é múltiplo de 4, o que que vai acontecer? Ela vai pisar um número certo de vezes. A última pisada dela vai ser nesse quadradinho aqui. Então tá ficando mais fácil. Agora vamos pensar um pouquinho. Se a gente olhar para esses quatro quadradinhos, quantas vezes o pé esquerdo da Maria tocou no chão nesses quatro quadradinhos? 3 vezes. Em 4. Concordam comigo?
E aí aqui, pessoal, a ideia de proporção não pode, ou melhor, ela deve aparecer, né? Não pode deixar de aparecer e falar, não, ela tem que aparecer, vai ficar muito mais fácil para vocês resolverem, tá? Ah, posso fazer pensar em dividir 48 por 4 e ver, depois multiplicar? Pode, mas a gente pode usar a ideia de proporção. A gente pode pensar o seguinte: em cada 4 quadradinhos, 3 vezes é tocado o pé esquerdo. Se ela tocou, se ela pisou em exatamente 48 quadrados, quantas vezes vai ser o pé esquerdo? Daqui para cá nós multiplicamos por 12, daqui para cá nós multiplicamos por 12 também. Então, nossos x vão ser 36 pisadas com o pé esquerdo. A ideia de múltiplo continua. Paty, se tivesse sido 50, vocês ainda iriam usar a ideia de múltiplo 48, múltiplo de 4, tá? E pegaria os dois próximos passos. Então, quando você precisar calcular ou pensar em uma sequência onde se repete um padrão, a quantidade de vezes que repete esse padrão, você trabalha com essa repetição. E o que for extra, você acrescenta após você resolver essa parte. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei procurar os mesmos conteúdos dentro de provas diferentes, para vocês entenderem como é feita a cobrança de um mesmo assunto em vários níveis diferentes. Inclusive, às vezes, dependendo da situação, no nível que você está de raciocínio lógico, você consegue, mesmo não estando no médio, resolver uma questão do médio. Tá certo? Então é isso, pessoal. Fechamos a correção do nosso desafio de sequências desta semana. Desafio que faz parte do nosso projeto Trilha Olímpica. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. Aproveita para deixar o seu like no nosso vídeo e também se inscreva no nosso canal. Ative o sininho e não esqueça de nos seguir também lá no Instagram, @prof.patimate. A gente se vê no próximo desafio. Tchau, tchau!